Daí, pessoal, mais uma resolução. Um triângulo equilátero está inscrito em um círculo, no qual está circunscrito outro triângulo equilátero. A razão das áreas do triângulo menor e do triângulo maior é... Bom, então ele está colocando aí que tem um triângulo equilátero inscrito, ou seja, por dentro do círculo, e tem um outro triângulo também equilátero que está circunscrito a esse círculo, ou seja, está por fora. E aí ele pede a razão entre as duas áreas. Então é necessário aí realizar o desenho, fazer o desenho do esboço dessa figura, mostrando esses dois triângulos, um inscrito e outro circunscrito. Então é muito necessário aí o desenho. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar um desenho aí que relaciona, né, ou representa o que tem no problema. Então esse desenho já faz parte da resolução, né, não é o desenho da questão. A questão então não tem o desenho. Eu que vou colocar agora aí, tá aí o desenho. Então está mostrando realmente um triângulo equilátero inscrito nesse círculo azul e um outro triângulo maior circunscrito a esse círculo. E aí ele pede a razão entre as áreas. Ele quer a razão entre a área do triângulo menor ou triângulo pequeno, vou chamar assim, triângulo pequeno, e a área do triângulo maior ou do triângulo grande. Bom, antes de ir necessariamente para os cálculos, eu já vou fazer uma comparação entre essas duas, já que eu sei que a fórmula é a mesma, né? É triângulo equilátero. Então a razão vai ficar assim, ó, razão igual. Observa que o lado desse triângulo maior eu vou chamar de lado L maiúsculo. E o lado do triângulo menor eu vou chamar de L minúsculo, Lzinho. E ainda eu tenho aí o raio do círculo, que eu vou posicionar. E aí como se posiciona o raio, né? Num desenho de geometria plana, no exercício de geometria plana, como que eu coloco o raio? O raio é sempre do centro até a borda, por exemplo, daqui para cá, ó. Que eu tenho um raio. Ou daqui para cá, ó, que eu tenho outro raio. Mas eu tenho sempre que procurar fazer o raio de forma que me beneficie no exercício. E geralmente o benefício está onde? Está entre se traçar o raio do centro até um ponto de tangência, um ponto de toque com alguma coisa. Então justamente é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar o raio para esta posição aqui, ó. Aqui está o raio do círculo. Consequentemente, aqui eu tenho um outro raio. Ok? Bom, e aí eu vou então pensar nas duas fórmulas. Olha só. A área do pequeno. Como seria a área do pequeno? Área de triângulo equilátero. Lado menor, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a área do grande é a mesma fórmula, né? Área de triângulo equilátero 2, 3, 4, né? Vou colocar aqui no cantinho, ó, triângulo equilátero. Como que é a fórmula? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou seja, 2, 3, 4. Então é só guardar aqui triângulo equilátero 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a área do triângulo grande, voltando aqui, ó, é lado também ao quadrado, só que lado maior, raiz de 3 sobre 4. Isso fica igual à primeira, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Multiplico pelo inverso da segunda, 4 sobre L grande, raiz ao quadrado, raiz de 3. Aí eu posso fazer uns cancelamentos aí, ó. 4 cancela com 4, raiz de 3 cancela com raiz de 3. E na realidade, a minha razão entre as áreas acaba ficando igual a L ao quadrado sobre L ao quadrado. L menor ao quadrado, L maior ao quadrado. E aí eu paro por aí, né? Meu objetivo agora vai ser
justamente uma comparação entre esses lados aqui, verificar qual é a relação que existe entre eles. Eu já sei qual é a relação, e esse exercício podia ser feito de uma forma muito rápida, muito tranquila, sabendo essa relação que eu vou mostrar em seguida. Então eu vou resolvê-lo assim, todo bonitinho, todo passo a passo, mostrando aritmeticamente e algebricamente o que acontece na comparação entre triângulo por fora e triângulo por dentro, e depois, após descobrir, vamos dizer assim, qual é a relação que existe entre os lados, aí a coisa vai ficar bem mais tranquila. Okay? Então é como se eu fosse fazer duas resoluções aí no mesmo exercício. Bom, então seguindo, vou pensar agora no triângulo grande. Porque eu preciso fazer uma comparação entre lado menor e lado maior. O triângulo grande, vou usar para isso a altura. O triângulo grande tem como altura H maiúsculo. Vou pôr aqui por fora. Isso aqui é a altura do triângulo grande, ó, Hzão. E aqui, ó, essa medida aqui seria a altura do triângulo pequeno, Hzinho. Então a altura do triângulo grande, Hzão, é igual a lado raiz de 3 sobre 2. É a expressão que define a altura do triângulo equilátero. Lado raiz de 3 sobre 2. E aí a relação que existe entre altura e raio nesse triângulo grande. Bom, observa. Ó. Eu tenho aqui, em relação ao triângulo grande, ó, eu tenho aqui um raio. Aqui um segundo raio. E esse pedaço aqui, ó, fora do círculo, desse ponto mais alto do círculo até esse vértice, corresponde a um terceiro raio. Então dá para dizer que essa altura aqui, ó, equivale a 3 vezes o raio. É uma relação que existe entre triângulo circunscrito ao círculo. A altura dele é 3 vezes o raio é 1/3. Então vou fazer isso. Ó. No lugar do H vou botar 3R igual a lado raiz de 3 sobre 2. Vou isolar esse lado. 2 vezes 3R, 6R. Já passo esse raiz de 3, ó, multiplicando o lado, passo aqui dividindo a raiz de 3. E isso eu tenho o valor do lado. Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Ó. Lado maior é 6R sobre raiz de 3. Eu podia racionalizar, né, essa raiz aqui embaixo, mas não vou fazer isso porque não sei se eu, de repente, ao longo do exercício, ver essa raiz vai acabar sumindo, né? Eu tenho quadrados lá em cima, ó, de repente, então, olha só. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, essa raiz de 3 vai sumir. Então, não tem muita necessidade de racionalizar agora. E o triângulo pequeno. Bom, o triângulo pequeno, eu vou estabelecer mesmo raciocínio, que a altura do triângulo pequeno também é lado, só que lado menor, raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou descobrir qual é a relação que existe entre a altura do triângulo menor e o raio. Para isso, eu vou refazer o desenho aqui só do triângulo menor. Um círculo. E o triângulo menor. Tá, o desenho não vai ficar muito bom, né? Tá aí, ó. Aí o que acontece? O raio do círculo tá aqui, ó. Até esse ponto. Isso é o raio. E se eu dividir essa altura aqui, ó, essa altura do triângulo, que é o menor, em 3 pedaços, eu consigo verificar o seguinte, que eu tenho aqui essa parte equivalente a 2/3 e este outro pedacinho aqui 1/3. Então, na realidade, o raio do círculo corresponde a 2/3 da altura do triângulo equilátero inscrito. Isso é uma relação como essa aqui, ó. No triângulo grande por fora, eu tenho que a altura é o triplo do raio. No triângulo pequeno, eu tenho que a altura é 1,5 raio. Eu tenho um raio aqui, ó, inteiro, e mais meio raio. Então dá para dizer que a altura aqui
é 1 raio e meio, é 1,5 R. Ou dá para dizer então que a altura equivale a 3 meios de R, que é a mesma coisa. Certo? Então no triângulo, a altura, quando o triângulo está por fora, a altura é o triplo do raio. Quando o triângulo está por dentro, a altura equivale a 1 raio e meio, ou seja, 3R sobre 2. E aí eu vou jogar essa informação aqui, ó, no lugar dessa altura pequena, eu vou colocar 3R sobre 2. Isso é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Aí eu já posso, olha só, os dois estão sendo divididos por 2, eu posso cancelar aqui, né? Olha só, esse 2 aqui com esse 2. E aí vai me sobrar o seguinte, esse raiz de 3 passa dividindo, eu fico com 3R dividido por raiz de 3 igual a lado menor, ou seja, lado menor é igual a 3R dividido por raiz de 3. E aí eu já observo aqui, ó, que comparando esses dois lados, olha só, comparando este lado aqui, ó, que é o lado maior, 6R sobre raiz de 3, com esse lado menor, 3R sobre raiz de 3, dá para ver que o lado maior é igual ao dobro do lado menor, 2L. Né? Aqui é 6R que divide por raiz de 3. Aqui é 3R que divide por raiz de 3. Então o lado maior é o dobro. E essa relação ela é fixa e acontece sempre, né, quando eu tenho um triângulo equilátero circunscrito no círculo e um triângulo equilátero inscrito no círculo. Então essa relação ela acontece sempre. Então eu já poderia ter partido o raciocínio do exercício daqui, né? E aí eu economizava todo esse raciocínio, que é o que a gente vai fazer depois numa outra resolução. Então a gente vai fazer a continuação agora. No lugar do Lzinho aqui, então, eu vou colocar o quê? 3R sobre raiz de 3. 3R sobre raiz de 3. Ó, Lzinho ao quadrado. E aqui eu tenho Lzão ao quadrado, que é 6R sobre raiz de 3. Também ao quadrado. Isso equivale a 9R ao quadrado sobre 3. Ó, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Realmente não precisei fazer aquela racionalização. E aqui 36R ao quadrado também sobre 3. Conserva a primeira, 9R ao quadrado sobre 3, que eu posso dividir já aqui, né? Vai dar, fazer isso aqui, ó. Deixa eu retornar aqui. Aqui eu vou, ó, 9 com 3, ó, vou dividir aqui. Ó, 9 com 3, isso vai dar 3R ao quadrado. E aqui 36 por 3 dá 12R ao quadrado. Já posso cortar R ao quadrado com R ao quadrado. E aí me sobra 3 dozeavos. Simplifica por 3. A razão então está dando 1/4, que é na letra B. Ok? Então está aí o cálculo algébrico, aritmético, né, com as relações geométricas envolvidas. Mas como eu falei, a partir dessas relações aí eu consegui perceber que o lado maior é o dobro do lado menor. Isso acontece sempre, então eu já falei, posso partir disso. E essa relação também é extensiva para outras situações. Por exemplo, se fosse um quadrado maior, o quadrado ficou bem ruim, hein? Se fosse um quadrado com um círculo inscrito e um outro quadrado inscrito nesse círculo. Então seria a mesma coisa aqui, o lado maior e do quadrado inscrito, lado menor. Também acontece aqui que o lado maior é o dobro do lado menor. E poderia ser o contrário, né?
Poderia ser um círculo grande, o quadrado e um círculo menor aqui, ó. E aí eu tenho dois, parece o símbolo da Globo aqui. Aí eu tenho dois raios, ó. Eu tenho esse raio aqui, que é o raio pequeno, e tem um outro raio aqui, ó, vai até o círculo maior, que é o raio grande. E aqui também acontece que o raio grande é o dobro do raio pequeno. Então nessas inscrições aí, sempre acontece isso, que a dimensão linear maior é o dobro da dimensão linear menor. Isso vale para os lados, vale para a altura, vale para os raios, né? Então essa é a relação que acontece sempre. Tu pode guardar isso, vai te economizar bastante. Como a gente vai ver na próxima lâmina, eu vou partir já desse conhecimento, né? Lado maior igual ao dobro do lado menor. Então tá aqui, ó, limpei o exercício e aí vou fazer o desenho aqui rápido, nem precisaria. O triângulo equilátero com um círculo inscrito e nesse círculo inscrito um outro triângulo. Razão entre as áreas. A gente percebeu que o lado maior é igual ao dobro do lado menor. Então, se eu pensar na razão entre a área do menor e a área do maior, eu já poderia fazer o seguinte: a área do maior é lado maior ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o menor, lado menor ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok. E aí eu posso substituir aqui mesmo, né? Ou posso fazer aquela relação, né? De, como eu fiz na outra lâmina. Eu posso conservar a primeira, raiz de 3 sobre 4, vezes o inverso da segunda. 4 sobre L ao quadrado, raiz de 3. E aí fazer as devidas simplificações, né? Ou eu posso aqui, e isso vai resultar aqui, né, como a gente viu antes, L ao quadrado e L ao quadrado. Tá? Então isso aqui é uma chegada. Ou eu posso substituir aqui, ó, L aqui ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, sobre, e no lugar deste L grande aqui, ó, o que é o L grande? L grande é 2L. Então substituo por 2L. Ficaria 2L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí isso conserva a primeira, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Multiplica pelo inverso da segunda. 4 em cima. E embaixo já resolvo 4L ao quadrado, raiz de 3. Faço aí as simplificações devidas, raiz de 3, 4 com 4, e aí sobra L ao quadrado sobre 4L ao quadrado. Mais um cancelamento, L ao quadrado, sobrou 1/4, realmente letra B. Então no momento que eu sei que o lado maior é igual ao dobro do lado menor, o exercício fica curto, né? E outra coisa, como eu sei que o lado ele está na fórmula da área elevado ao quadrado, então se um lado é o dobro do outro, é porque sua área é 4 vezes maior, né? É o mesmo que acontece, por exemplo, com um raio entre áreas de dois círculos, onde um raio é o dobro do outro. Então, se eu tenho dois círculos e o raio de um círculo é igual ao dobro do outro, esse círculo maior vai ter o quê? Vai ter uma área 4 vezes mais. Por quê? Porque o raio está elevado ao quadrado na fórmula. Então, se o raio dobra, a área fica multiplicada por 4. Foi o que aconteceu aqui. O lado do triângulo dobrou e a área ficou multiplicada por 4.
por isso que a razão entre o menor e o maior é 1/4, ok? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.